Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse que é um programa de entrevistas. Já estamos com nossas centenas de edições, já chegamos a alguns números bastante interessantes aqui no canal do YouTube. E esse programa de entrevistas traz sempre convidados que falam sobre prosperidade. Prosperidade física, financeira, mental, emocional e espiritual. E esta edição em especial está dedicada às cartas de Cristo. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse trabalho, sobre essa canalização, sobre essas mensagens, sobre essas cartas de Cristo, né? Que talvez você já tenha até ouvido falar. Lembrando que o programa Consciência Próspera ele conta com o apoio do Instituto Biosegredo. O Instituto Biosegredo que desenvolve cursos na área de desenvolvimento humano, apometria, radiestesias, entre outros assuntos. Entra aí no site, você vai conhecer o Instituto Biosegredo. Contamos também com a Academia do Dinheiro do professor Mauro Khalili. O professor Mauro Khalili que desenvolve um curso chamado Método Fast de Enriquecimento, bem interessante, que você vai aprender a cultivar o seu dinheiro, ou melhorar as suas relações com a energia do dinheiro e saber também utilizá-lo de uma maneira mais espiritual e com propósito, com alma, com inteligência. Então entre em contato com a Academia do Dinheiro. Na parte técnica, operando os botões, está Alexandre Ferreira do Ale Productions. Alexandre Ferreira do Ale Productions fazendo a mágica acontecer. Como eu comentei no início, o programa está dedicado às cartas de Cristo. E nós trouxemos aqui um dos representantes aqui no Brasil da publicação do livro Cartas de Cristo, com a tradução, né, o português aqui, que é o Ricardo Cury. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, e você, Samuel? Tudo ótimo. E a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar aqui o programa, que talvez seja a primeira vez em que nós façamos um programa dedicado especificamente às Cartas de Cristo, não é isso? Sim, exatamente, porque este livro foi escrito, canalizado, na verdade, por uma mulher inglesa, que hoje ela já tem 92, 93 anos, se não me engano, e a orientação que ela recebeu do próprio Cristo é que ela deveria se manter anônima. Então, esse livro foi traduzido ao português em 2011, em novembro de 2011, foi quando foi lançado, e desde então essas cartas têm sido espalhadas, divulgadas de uma forma muito natural, muito espontânea. Sim. Então não tem alguém que falasse diretamente sobre as cartas, porque as cartas falam por si mesmo. Uhum. Então, é algo novo para a gente poder falar pela primeira vez. Que legal. E quais são as intenções, ou qual é o propósito destas cartas de Cristo? Então, as cartas, elas vêm para corrigir as más interpretações dos ensinamentos de Cristo. Também vem contar um pouco sobre como foi o processo de iluminação dele, os seus dias durante o deserto na Palestina. Ele diz também como foi a origem do ego, como se deu a criação da matéria, como o espírito, como a matéria se torna matéria através do espírito. Uhum. Então, todo esse processo de criação da matéria através do espírito ele explica com uma riqueza de detalhes impressionante. E de ler as cartas é uma experiência individual para cada leitor. Então, desde a primeira carta, que ele vai contando por que ele voltou, até a nona, você não pode ler como se fosse aquele livro que você abre e fala, nossa, vou ler, sabe como dá vontade de ler? Sim. Muito rápido, com uma velocidade muito grande. Ele pede assim, pare, medite, volte, respire, para que você possa absorver o conteúdo de uma forma como se ele estivesse falando só para você, como se estivesse tendo uma experiência única e direta com a própria consciência de Cristo. Entendi. Me diz uma coisa, as cartas de Cristo se assemelham àquele outro publicação chamado Um Curso em Milagres? Muitas pessoas perguntam isso. Eu nunca li o Curso em Milagres, mas as pessoas que me comentaram a respeito dessa outra obra que fala sobre os ensinamentos de Cristo me dizem que o Curso em Milagres ele é mais complexo, como se fosse uma outra linguagem. Uhum. E quem já leu os dois diz que as cartas de Cristo têm
uma linguagem mais moderna, mais acessível, mas vamos dizer assim. Entendi. Acredito que a fonte seja a mesma, né? Legal, que bacana. A gente falou sobre quais os propósitos das cartas, e nessas cartas existe algum tópico que fale sobre como a pessoa pode se inspirar ou descobrir ou desvendar o seu propósito de vida? O Cristo, ele te leva passo a passo a descobrir a verdade da existência. Então, qual que é o propósito da vida? Uhum. Então, é um caminho muito individual. Então, como ele faz um detalhamento desse processo, de como funciona a verdade da fonte do seu ser, isso que ele fala que você tem que acessar a fonte do ser, uhum, para poder descobrir o propósito da vida, eu acredito que seja muito individual. Certo. Então, eu acho que a fórmula que existe pode até estar contida dentro desse livro, mas eu acho que o caminho é muito individual. Cada um vai ter o contato, é a experiência que o livro proporciona, é o que vai fazer a pessoa encontrar qual que é o propósito dela. Legal. Uma das questões, inclusive, que eu acho que, se eu não me engano, li no site das Cartas de Cristo, uhum, esse que está aparecendo, inclusive, na tela quando você fala, né? Que é sobre a questão das finanças, né? Como é que a pessoa pode rezar corretamente para ter o seu sucesso financeiro? Me parece que essa pergunta foi feita também, eu li lá no site. Como é que a pessoa, então, pode ter esse saber rezar corretamente para ter essa fluidez, sucesso financeiro? Sim. Ele ensina, né, como orar, como meditar, uhum, na carta 8, inclusive, tem uma parte bem direta e simples de como fazer isso, de como se conectar com a consciência divina, que ele chama de Pai, Mãe, Vida. Sim. Ele também descreve por que ele chamava de Pai, enfim, é uma outra explicação isso. Por quê? Por que ele chamava de Pai? Ele chamava somente de Pai porque é como os judeus na época poderiam entender. Uhum. Mas ele sabia muito bem do aspecto mãe da criação também. Então ele sabia que era pai e mãe, mas ele se direcionava da forma só como pai, porque naquele momento era o que o universal, como ele chama também, uhum, o Criador universal, naquele momento, há 2000 anos atrás, era a única forma como os judeus poderiam entendê-lo. Uma coisa interessante, porque uma das traduções até do Pai Nosso em aramaico diz que quando fala Pai Nosso é Pai e Mãe do Universo. Sim, exatamente. Pai e Mãe do Cosmos, né? Inclusive ele explica exatamente como funciona o aspecto masculino e feminino da criação durante o livro. É bem complexo. Mas você lê e tem a experiência direta e medita a respeito, que ele pede bastante, medite sobre o que está escrito. Inclusive, no livro, a forma como ele é escrito é bem peculiar. Você pode notar que tem a todo momento palavras em negrito, palavras em itálico, com letras maiúsculas. Não sei se você chegou a ver. Sim. Mas por que isso? Porque o canal das cartas, quando recebia a informação, vinha de uma forma muito forte, uma experiência de conexão mesmo com a consciência crítica, com a consciência divina. Uhum. Então, para poder se expressar, para transmitir o que ela estava sentindo, a realidade através daquela experiência, ela enfatizava na forma que ela colocava as palavras. As palavras para dar mais ênfase em alguns pontos, né? Exatamente. Então, voltando lá àquela pergunta anterior, como podemos rezar, ou como é que ele ensina a rezar corretamente, né? Então, ele diz, né, através a pequena oração que existe, que ele começa com Pai, Mãe, Vida, para se conectar com essa consciência que é prosperidade, que o universo ele é próspero, tudo prospera. Uhum. A gente vê na natureza, né? Sim. É muito simples. Em tudo que existe no planeta, a prosperidade predomina. E só que a questão é que enquanto a pessoa ficar limitada a pedir coisas que partem do ego, isso dificulta. Uhum. Então, se a pessoa está alinhada a uma consciência egóica, talvez ela até consiga adquirir algumas coisas que ela necessite para sobreviver, algum dinheiro que ela esteja precisando, mas aquilo vai ser limitado, ela vai conseguir até certo ponto. Sim. E depois ela vai voltar a estar numa consciência negativa. Então o que ela tem que fazer é se elevar, é se alinhar, se conectar com a consciência divina. E saber que a prosperidade faz parte da criação. Não somente,
como posso dizer, pedir por pedir algo só para satisfazer alguma necessidade egóica, mas ter a consciência da prosperidade, que aquilo vai chegar até ela, e ter a fé, a confiança, e isso acaba acontecendo, e isso não passa mais, é uma consciência que se instala na pessoa. Isso não tem mais volta, é um caminho sem volta. Então, talvez o primeiro passo, então, é a pessoa ter uma postura de uma consciência elevada e de um não pedir de mais uma pessoa conectada com essa... Não somente pedir as coisas que vêm do ego, mas sim ter uma disciplina. Acho que disciplina é uma palavra muito forte, mas ter um ritmo de se conectar com a consciência superior através da oração, da meditação, do silêncio mesmo. Não é muito difícil, é só a pessoa querer, e aquilo vai vir da forma mais rápida que ela imagina, que ela nem pode imaginar, porque o universo quer que ela seja próspera. Olha, o universo quer que você seja próspero e próspera. Muito bem. E o que aconteceu naquelas 6 semanas em que Jesus esteve no deserto? Foi a revelação que ele obteve do Pai, que ele diz no livro, né? Como sendo o Pai. Então, toda a origem da criação, ele explica como foi o Big Bang em detalhes riquíssimos que eu não vou poder descrever aqui, mas quem quiser ler o livro, né? Ele revela os processos espirituais, científicos que governam a criação da matéria, vamos dizer assim. Que a gente está no mundo físico, porém que ele não é físico. São partículas que se movem, os átomos estão em constante movimento. Ele descreve como funcionam esses movimentos das partículas. Bem física quântica. Sim, esse livro tem muito de física quântica. Descreve numa riqueza de detalhes impressionante. E foi isso que ele recebeu durante as 6 semanas, fora que ele entendeu que ele era parte do divino, ele vinha da consciência divina. Então, que nada poderia lhe faltar. Mesmo ele vivendo num momento da humanidade que era terrível, onde não havia amor fraternal, onde as pessoas não entendiam, apesar de ele explicar, apesar de ele fazer performances conhecidas como milagres, ele era muito reprimido, ele era muito julgado. E mesmo assim, mesmo ele tendo esses períodos de queda que ele fala no livro, que às vezes era difícil para ele poder ter que escutar todas aquelas coisas horríveis que ele tinha que escutar das pessoas, de não acreditar nele. Ele sabia que o Pai estava com ele e que nada iria faltar. Uma das coisas que é citada no livro As Cartas de Cristo é sobre os impulsos gêmeos. O que seriam esses impulsos gêmeos e como lidar com esses impulsos gêmeos? Os impulsos gêmeos seriam as forças que controlam o universo, de repulsão e como que era mesmo? Até esqueci agora, de repulsão e rejeição, né? Então, é como se fosse o que te faz fazer todas as coisas. Então, esses impulsos são naturais, não tem como você evitá-los, só tem que fluir da forma que eles te levam a fluir. Na teoria, você explicar isso é muito difícil, mas é mais fácil de sentir isso na prática. É como se fosse o fluxo universal, como se tudo fosse, como se fosse um riacho, um rio, você vai seguindo esse fluxo através desse rio. E que se há uma barreira, se há uma resistência, você não flui. Então, a consciência humana hoje fez isso. Ela coloca barreiras nesses impulsos, como se ela não deixasse que o fluxo divino, o fluxo da vida pudesse correr e as coisas pudessem acontecer da melhor maneira para ela. Porque se ela quer fazer as coisas da vontade dela, a partir do impulso egóico que ele chama no livro, aquilo que a pessoa deseja não vai acontecer, porque ela está querendo da forma dela e não da forma do todo, onde é benéfico para todas as pessoas.
Entendi. Tá? Uma das coisas que é interessante até analisar, para essa questão, você falou do impulso egóico, e tem algumas, por exemplo, na linha de psicologia, o ego é importantíssimo porque é a sua personalidade. Como é que é visto essa palavra, o ego egóico, nas cartas de Cristo? O que é? Ele fala que é o instinto de sobrevivência, né? Então, é natural, é importante. Ele fala, inclusive, sobre a origem do ego, como funciona, também com bastante riqueza de detalhes. Mas ele fala que a importância do ego é simplesmente para a pessoa ter a sua individualidade, para ela poder estar viva e sobreviver neste planeta. Mas que vai até certo ponto. O problema é que essa consciência egóica, ela dominou, ela se sobressaiu. E ele diz até no começo do livro que isso acabou se tornando uma infecção mental contagiosa, é assim como ele descreve, que está espalhada em tudo na nossa sociedade, está na literatura, está no cinema, está na televisão, e que esses impulsos egóicos hoje comandam a nossa sociedade e que a gente está preso a esses impulsos. Uma das coisas que a gente tem observado no nosso convívio cotidiano, no nosso dia a dia, até pelas formas como os nossos convidados que vêm aqui no programa transmitem também, e gente que nós conhecemos pessoalmente, é que o mundo está no processo constante de mudança, muitas pessoas querem essa mudança, querem essas transformações e mudar para melhor, acessar um conteúdo mais fluídico para melhor, né? Como lidar então com, ou modificar os esquemas mentais e se utilizar, se beneficiar e reconhecer, né, aqueles padrões emocionais negativos e transformar isso? Bom, o primeiro passo é se desconectar dessa consciência inferior que hoje predomina no planeta. Então, infelizmente, ao ligar a televisão, ao ligar a internet, qualquer canal hoje de informação, ele está contaminado por essa consciência inferior negativa, que é destrutiva. Então, você se sintoniza com aquilo, e aquilo imediatamente, aquelas notícias que só trazem medo, que reflete ali, é medo. É como se tudo que as notícias que estão sendo transmitidas, elas são alimentadas pela energia do medo. Então, a energia do medo te domina. Então, o primeiro passo é você se desconectar dessa energia do medo. É certo. O que vende, a mídia vende isso hoje, né? Muito claro. São nas novelas, nos telejornais, nas revistas, nas tramas, né? No cinema também. Então, para a gente poder se transformar, não é possível você se transformar se você está alinhado com a energia do medo. É praticamente impossível, só se você for um ser já muito evoluído e não absorver, não se deixar ser absorvido por essa energia. Mas acredito que não seja muito o caso das pessoas hoje em dia, né? Então faz parte desse processo de transformação, ou até de transmutação, de se libertar desse medo, é você se afastar disso. E as pessoas perguntam, mas eu não vou ficar mais sabendo das notícias do mundo, não vou acompanhar, vou ficar alheio. Bom, é uma opção. Eu acho que... Será que você precisa saber de tanta desgraça? As pessoas têm medo de ficar desinformadas. É curioso, né? Bom, é uma recomendação que eu daria às pessoas que estão acompanhando o programa Consciência Próspera, é que boa parte das pessoas que passam aqui no programa pensa de uma maneira diferente. A informação que a gente tenta veicular, porque isso também é um canal de informação e está na internet disponível para vocês, é uma informação ligada com essa fluidez mais espiritual e mais abrangente. Então, talvez não desligar a televisão, talvez não desconectar com a internet, mas observar onde é que estão os canais, né, que fazem mais sintonia. Sem radicalismo, na verdade não é isso que eu quis dizer, se você desconectar completamente, mas você não se sintonizar com aquela energia que está fluindo através daquele canal. Então você liga a televisão, poxa, está passando uma notícia de um sequestro, por exemplo, onde tem muita energia do medo, para que você vai ficar? Vai te acrescentar alguma coisa na sua vida? Eu acho que provavelmente não, tem tanta coisa boa também. Que a internet e a televisão disponibiliza, que a gente poderia acessar as coisas que são positivas, que agregam. Eu acredito nisso. Legal. E também nós conhecemos e temos conhecimento de pessoas que, poxa, ele fala assim,
o Ricardo chegou aqui e falou que você tem que entrar em contato com o seu ser, a sua essência. E tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande, principalmente quando se fala de Deus. Você tem que entrar em contato com Deus. Sim. Como fazer, então, para lidar com isso, com essa queixa, inclusive, de que se sente bloqueado ou bloqueada em entrar em contato com Deus? Existe alguma coisa que poderia ser feito para se libertar desse bloqueio ou melhorar nossa conexão com o divino? O que é que você acha que poderia ser feito? Bom, o meu caminho, eu tive muitas experiências já de contato com o divino, ou com Deus, ou com a consciência cósmica, um nome que há tantos nomes, né, para esse ser, para o Criador. No meu caso, foi algo muito natural, mas foi devido a experiências que eu não queria aceitar. Tá? Então, devido a coisas que eu não aceitava, aquilo me bloqueava de sentir o divino. Eu acredito que as pessoas têm que primeiro aceitar quem elas são, para poder se conectar com o divino. Se elas não se trabalharem, não se curarem, não se transformarem, é quase, não que é impossível, mas fica muito difícil de você acessar o ser divino, o eu superior, há tantas formas de dizer também, que vive dentro de nós, já está ali. É como se tivesse uma chama, só que ela estivesse encoberta, cheia de capas, né? Ela pode parecer que ela esteja escura, apagada, com esse monte de capa. Só que ela está ali, ela continua ali. A questão é que a gente precisa remover todas essas capas para poder acessar essa centelha divina que existe. E essas capas são devidas aos programas que a gente tem, né, no nosso inconsciente, que a gente carrega desde a nossa infância, desde as nossas vidas passadas, das cargas que a sociedade nos transmitiu, os condicionamentos da escola, da nossa cultura, enfim, do nosso próprio país. Cada um tem diferentes condicionamentos. Então, é muito individual a forma de se conectar com o divino. Mas, para mim, a forma como me conectei foi através de uma energia chamada Diksha. Então, você já deve ter tido alguém que... Acho que veio aqui no programa e já falou sobre isso, mas Diksha, sim. Que significa transmissão de energia sagrada. E todo o processo com as cartas de Cristo envolveu a minha trajetória de conexão com o divino. Muito bom. Tá. A gente já está chegando já aqui ao final do programa, mas quero mostrar aqui a capa do livro, publicada, essa capa aqui pela editora Almenara, Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. Olha só com uma capa bonita, brilhante, muito bacana. Essa aqui é a carta, uma edição capa dura, muito bonita essa edição. Nós tivemos aqui no programa, então, Ricardo Cury. Agradecemos aqui a sua participação aqui falando sobre as cartas de Cristo. Por favor, também deixe sua mensagem para os nossos amigos internautas. Bom, eu queria dizer que esse livro, ele transforma a vida de muitas pessoas. Desde que eu conheci, este livro chegou até mim, na verdade nem conheci, esse livro apareceu para mim de uma forma muito espontânea. Todas as pessoas que eu conheço e me conecto com elas através do livro, elas têm milhares de experiências. Você pode até acessar no site cartasdecristobrasil.com.br as experiências que as pessoas têm quando começam a ler esse livro, que elas se conectam com a própria consciência do Cristo. É muito interessante. E que as cartas transformam mesmo a vida da pessoa. Você tem uma outra percepção do que é a consciência divina, o que é Deus, o que é o universo, ou o nome que você quiser dar. É uma descoberta individual e é uma grande ferramenta. Como é dito, esse livro é um curso para você se tornar um mestre de si mesmo. Muito bem, nós agradecemos aqui ao Ricardo Cury pela participação no programa Consciência Próspera. Agradecemos a você também que está sempre acompanhando nossas edições, nossos convidados. Se você gostou, compartilhe, curte, divulgue para os seus amigos essa edição dedicada a Cartas de Cristo. Então, divulgue. Beijo e luz para você e espero você na próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá.